Pode sentar. Glória a Deus. Nós estamos em 40 dias que antecede a morte e a ressurreição de Jesus. E durante esses 40 dias de Quaresma, nós estaremos falando, aprendendo a respeito de Jesus. Amém? Tudo a respeito dele. Só ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Essa semana também é uma semana muito importante para essa igreja, que é a nossa semana de oração. Nós estamos orando aqui desde ontem até sexta-feira, das 20 às 21 horas. Deixa eu falar uma coisa para você, você pode até escrever, se você tiver uma caneta e um lápis. Deus não atende necessidades. Eu pedi para você. Deus não atende necessidades. Deus atende ações. A ação que você toma. Porque assim como você está passando por dificuldades, por tribulação, existe muitas pessoas que estão passando por dificuldades e tribulações. Agora, a diferença é que uns estão tomando ações, estão fazendo algo para que isso mude. Porque se você só reclamar, não vai acontecer nada. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Você precisa mudar a sua vida. Você precisa buscar ao Senhor. Não adianta só reclamar. Não adianta fazer aquele jeito de coitadinho, estou passando por necessidade. Não, isso não vai comover o coração de Deus. Mas o que comove o coração de Deus é quando você se aproxima dele. Quando você diz, eu estou passando por isso, mas eu não aceito. Preciso fazer algo. Eu vou orar, eu vou buscar Jesus, eu vou na igreja buscar Deus. Você precisa tomar uma atitude. Deus não responde necessidade. Deus responde atitude. Igual aquela mulher que estava com fluxo de sangue. Muitas mulheres estavam enfermas naquele momento. Mas aquela mulher tomou uma atitude. Uma atitude sua pode mudar a sua vida. E a atitude dela começou na mente dela. Ela disse, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. Então Deus não atende necessidades. Deus atende atitudes. Quero ler com vocês um texto hoje. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7. E o verso 11. Evangelho de Lucas. E o verso 11 diz: um dia depois, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Quando se aproximou da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. E vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando, tocou o caixão e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando,
levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. A palavra de Deus, ela diz que numa cidade pequena, uma viúva, e é bom a gente entender algo muito interessante, é que na época de Jesus as mulheres não eram tão empoderadas como são hoje. As mulheres não trabalhavam, ela era sustentada pelo seu marido. A única função da mulher era cuidar da casa, cuidar do marido e cuidar dos filhos. Ela geralmente não tinha profissão. E a Bíblia diz que o marido dessa mulher morreu, ela era viúva. E segundo a tradição do judaísmo, quando o pai morria, o filho assumia a responsabilidade de cuidar da mãe. Então essa mulher teve uma perda do marido dela que já não foi algo fácil. E com o passar do tempo a Bíblia diz que ela perde o seu filho, seu único filho. Não tinha ninguém mais para cuidar daquela mulher. O destino daquela mulher talvez fosse agora esmolar, pedir esmola, porque o marido tinha morrido. Agora o filho morre, a sua única fonte de sustento, de cuidado, morre agora. E com ele morre a esperança. E com esse menino morre a dignidade dessa mulher. E com esse menino morre todos os sonhos dessa mulher. Parece que a vida dela vem assim numa queda. O marido morre, é uma perda, e agora ela perde o seu filho. Não tem mais ninguém para cuidar dela. Ela não tem mais esperança. E agora ela está, geralmente, as cidades da época de Jesus, o cemitério ficava fora da cidade. Geralmente algumas cidades elas tinham um portão de entrada. E agora essa mulher está juntamente com uma multidão que está ali acompanhando aquela mulher no cortejo do enterro do seu filho. Uma multidão chorando juntamente com aquela mulher. E aquela mulher olha para aquele caixão e quem sabe ela pensa: olha, e agora o que será da minha vida? O que vai acontecer com a minha vida daqui para frente? A única fonte de alegria que eu tinha morreu. Talvez você esteja no mesmo pensamento dessa mulher, que você tem vindo perdendo coisas no meio do caminho, no meio dessa caminhada. E a nossa vida, ela é exatamente isso. A nossa vida ela é resumida, e eu estou falando nossa vida material aqui, ela é resumida a perder coisas. A gente nasce, a gente cresce, a gente começa a ficar velho, está perdendo a juventude, perdendo a saúde, perdendo os amigos, perdendo bens. Nossa vida se resume aqui nessa terra a perder. Por isso que Jesus Cristo disse na parábola do rico insensato:
O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder? Porque quando nós perdemos aqui, nós ganhamos no céu. Talvez a sua vida tenha sido assim, tenha perdido a saúde. Talvez você ache que esteja perdendo a família, perdendo o emprego. E você, o seu coração está tão triste igual o coração dessa mulher. Um coração triste, sem esperança. E a pergunta dessa mulher, e talvez a sua pergunta que está aqui nessa tarde, e a sua pergunta que está nos ouvindo, é: e agora? O que será? Porque a vida tem aos poucos enterrado meus sonhos, enterrado meus projetos. E agora? E ela vai agora passar por um portão e enterrar fora desse portão as suas esperanças, as suas expectativas, os seus sonhos, as suas alegrias. Ela está caminhando agora em direção a um cemitério, onde ela vai enterrar tudo. E agora vai viver uma vida sem esperança nenhuma. Uma multidão, ela vai caminhando triste para sair, levando embora os seus sonhos, levando embora o seu único filho. Mas ela não sabe que aonde divide a cidade, tem alguém que está trazendo esperança para ela. E ela não sabe. Talvez você entrou aqui nessa tarde, ou está nos ouvindo, está caminhando para passar pelo portal, aonde você vai sepultar os seus sonhos. Mas você não sabe que nessa tarde, antes que você atravesse esse portal, Jesus Cristo vai de encontro à sua necessidade nessa tarde. Quando o cortejo de tristeza vai chegando perto do portão para sair, vem um cortejo de alegria. Jesus Cristo vem ali para entrar naquela cidade. E aonde Jesus Cristo está, as pessoas estão alegres, porque elas estão sendo cuidadas, porque elas estão sendo tratadas, porque a alegria está ali acompanhando elas. E de repente tem um ajuntamento ou um encontro da luz com as trevas, da morte com a vida. E deixa eu dizer uma coisa: a luz sempre vai prevalecer no meio das trevas. A vida sempre vai prevalecer no meio da morte. Jesus Cristo disse para a irmã de Lázaro, dizendo: olha, mesmo que ele esteja morto, viverá. Mesmo que você esteja triste, ao encontro de Jesus você vai ficar alegre, porque a tristeza, a alegria sempre vai prevalecer no meio da tristeza, a luz sempre vai prevalecer no meio das trevas, a vida sempre vai prevalecer no meio da morte. E ela está triste, e ela nem sai ainda, porque o versículo 12 diz: quando se aproximou da porta da cidade, ou seja, quando ela está preparada para desistir de tudo, porque depois que ela enterrasse aquele menino, acabou. Quando ela estava preparada já, chorando e dizendo: vou desistir de tudo, acontece
algo na vida dela. Talvez você entrou aqui nessa tarde, talvez você está nos ouvindo e está dizendo: eu vou desistir de tudo, eu vou desistir da minha vida. Mas deixa eu falar uma coisa, você ainda não passou pela porta para entregar os seus sonhos. Você pode ter um encontro com Deus nessa tarde. Talvez na sua necessidade você diga: ninguém está me vendo, ninguém olha para mim, a minha necessidade, os meus sonhos, eu vou enterrar e tanto faz, ninguém vai estar nem aí para mim, ninguém olha para mim. Eu estou com problema no meu casamento, mas ninguém sabe. Eu estou com problema financeiro, mas ninguém sabe. Eu estou com problema de enfermidade, mas ninguém sabe. Eu estou cheio de problema. Eu estou com vontade de tirar minha vida, mas ninguém sabe. Mas a Bíblia diz no verso 13: vendo o Senhor. Eu posso não saber da sua necessidade. Eu posso não ver a sua necessidade. Mas a Bíblia diz que vendo o Senhor, Ele está olhando para a sua necessidade. Ele conhece a sua necessidade. Vendo-se o Senhor, compadeceu-se dela. Teve misericórdia dela. Olhou para ela e disse: hoje chegou o seu dia. Ninguém vai enterrar o seu sonho. O diabo não vai roubar o seu casamento. O diabo não vai roubar a sua família. O diabo não vai roubar a sua saúde. Você está sendo afligido, mas eu estou vendo. Eu estou de olho. Ele está dizendo: estou enxergando você. Você não vai passar pela linha que cruza a morte. Você pode até estar desanimado, pensando em desistir, mas não desistiu ainda, e você não vai passar por esse caminho, por essa linha que se chama desistência, porque eu estou te vendo. Eu vou trazer uma alegria tão grande no seu coração, que você vai sair daqui nessa tarde dizendo: eu não vou desistir nunca mais. Eu não vou parar nunca mais. A Bíblia diz que vendo Jesus, Ele enxerga tudo. Uma das coisas que nós temos que entender de Jesus é que Jesus, Ele é onisciente. Talvez você não saiba o que é isso, porque é um termo teológico, mas onisciente é a capacidade de Ele enxergar todas as coisas. Ele enxerga o que está por fora e o que está por dentro. Por isso que o salmista, quando entendia desse atributo de Jesus, ele dizia: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, sabe o meu deitar e o meu levantar. Ainda uma palavra não saiu da minha boca, mas Tu já conheces. Tu me sondas por trás e por diante. Ainda você nem estava pensando em desistir. Jesus Cristo já enxergava lá do céu e via que um dia você ia pensar em desistir, e Ele já estava a caminho até o encontro para que você não desistisse de tudo. Essa mulher talvez nem sabia ainda que o filho dela não tinha nem morrido ainda, mas Jesus Cristo já sabia que o filho ia morrer, e aquela mulher ia entregar ele à sepultura. Mas antes dela chegar até a sepultura, Jesus Cristo já estava ali para barrar, para dizer: ei, para, não desista, porque aonde eu chego existe vida. Não desista. Porque quando você pensou em desistir,
Ele já tinha pensado em vir de encontro a você. Quando o texto diz que ele vendo-a, ele já estava vendo ela, ó, faz tempo. Ele já tinha antecipado essa situação. Ele já sabia. A Bíblia diz que os nossos dias são contados por Ele. Ele conhece cada um dos nossos dias. Ele sabia esse momento de fraqueza que você está passando neste momento. Ele já sabia que você ia passar. E por isso Ele já tinha um plano para te fortalecer, para que você não desistisse, para que você não enterrasse os seus sonhos, para que você não enterrasse os seus projetos. Quando ele chega, quando aquela multidão de pessoas tristes vai atravessar o portal da cidade. Não sei se você já entrou em cidades assim. Esses dias eu fui para uma cidade chamada Campo do Jordão. Quando você vai entrar lá, tem um portal assim, dizendo seja bem-vindo. Aí você tem que passar por aquele portal. Lá em Ubatuba também, quando você vai para Ubatuba, tem um portal, você tem que passar, Vinhedo. Quando essa mulher estava passando por aquela porta, por aquele portal, para enterrar o seu sonho, Jesus vem com a multidão alegre, e Jesus diz: pare. Mas por que parar, Senhor? Meu filho morreu. Por que parar, Senhor? Meus sonhos morreram. Pode ter morrido no seu coração, mas você não enterrou eles ainda. E o Senhor é capaz de ressuscitá-los aqui nessa tarde. Por que parar? Quem sabe Jesus chega para todo mundo: para! Não, você que tem que sair da frente, porque eu tenho que enterrar o meu filho. Não, para! Mas por quê? Aí o texto diz, verso 14: chegando-se, tocou o caixão. O Senhor quer tocar nessa noite na tua vida, nessa tarde. O Senhor quer tocar, como o louvor da Mariana Valadão: se apenas eu tocar, serei curado. Mas nesse caso não é você que vai tocar, é Ele que quer tocar na sua vida, é Ele que quer curar. Todo mundo para, tudo que você tem que fazer é parar. Tudo que você tem que fazer é seguir aquilo que diz o Salmo 46. Você sabe qual que diz o Salmo 46? Não, você conhece o 23 e o 91. Mas o Salmo 43 diz: aquietai-vos. 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado no meio de vós. Aquietai-vos. Deixa eu te tocar. Deixa eu te tocar. Você sabe quando o médico ele vai fazer uma operação, ou ele vai dar alguns pontos na gente, que ele sabe que vai causar um pouco de dor, sabe o que ele faz? Ele coloca uma anestesia, e aí você não sente dor naquele momento. E não é com a anestesia, ele não te curou ainda, ele só tirou a dor. E ali ele vai começar a fazer a costura, a colocar os pontos, para que o seu corpo volte ao normal.
O que Jesus Cristo está fazendo aqui nessa tarde para você é exatamente isso, é enchendo você com o Espírito Santo, colocando o Espírito Santo na tua vida, para que você não sinta dor, para que você possa aguentar, porque Ele vai fazer algo maravilhoso na tua vida. É aquilo que na minha época os pentecostais falavam, Deus está operando. Já ouviu falar nesse termo, irmã? Deus está operando, mas antes de Deus operar na nossa vida, porque muitas vezes, se Deus fosse operar na nossa vida, de qualquer jeito, sem Ele mandar o Espírito Santo para nos dar força, nós íamos sentirmos muito dor e ia gritar. E é por isso que Ele nos reúne numa tarde como essa, e Ele sopra do seu Espírito Santo na nossa vida, na nossa alma, e a gente começa a acreditar, e a gente começa a confiar. E enquanto a gente confia, Ele começa a trabalhar, Ele começa a fazer milagre, Ele começa a intervir, Ele começa a gerar algo extraordinário na nossa vida. É por isso que Ele chega, Ele toca, eles param para ouvir, e Jesus dá uma palavra de comando. Jesus diz: levanta-te. É o que Jesus está dizendo para você nessa tarde. Levanta-te. Porque eu já soprei o Espírito Santo na sua vida. Eu já toquei na sua vida. Agora você precisa se levantar. Você precisa andar, começar a andar, como se já tivesse recebido o milagre. Porque fé é trazer à existência aquilo que não existe. Se você está esperando ver para depois crer, isso não é fé. Qualquer um lá fora faz isso. Qualquer um que não tem Deus faz isso. Agora aqueles que têm Deus, eles levantam quando eles recebem uma palavra do Senhor. Vai dar tudo certo. Está tudo bem. Fica tranquilo. Ninguém vai enterrar ninguém. Pelo contrário, eu vou ressuscitar os teus sonhos antes que você enterre eles, no nome de Jesus. Você pode curvar sua cabeça onde você está? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço neste momento, Pai, por essa palavra. Senhor, que o Senhor comece a tocar em corações nessa tarde, Pai. Que o Senhor comece, meu Deus, a ressuscitar sonhos. Que o Senhor comece, meu Deus, a derramar, ó Deus, da presença do Teu Espírito Santo, ó Pai, tirando toda a dor da nossa vida. Pai de amor, Pai eterno e todo-poderoso, nós te adoramos nessa tarde, Pai. Nós te louvamos, nós cremos no teu milagre. Nós cremos, ó Pai, que nós não vamos enterrar os nossos sonhos, que nós não vamos enterrar os nossos projetos. Então, ó Deus, ressuscita em nossa vida a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, Pai. Abençoa, meu Deus, o teu povo. Abençoa, meu Deus, a tua igreja. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa ressuscitar aquilo que tem morrido dentro do seu coração. Amém? Você pode se colocar de pé, eu quero te abençoar. Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Muito obrigado por esse tempo tão precioso, Pai. Continua abençoando o teu povo. Que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nossos corações, hoje e para todos sempre. Que você diga: Deus abençoe a sua vida. Cumprimente seu irmão, vai na paz do Senhor. Até a noite na nossa oração.